No vídeo de hoje eu vou apresentar 3 batalhas impressionantes registradas no Antigo Testamento, depois da vinheta. Fala pessoal, graça e paz, eu sou Matheus Ganga, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E hoje eu extraí um quadro novo chamado Curiosidades Bíblicas, onde eu vou falar sobre grandes acontecimentos, sobre personagens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo, fale que tipo de curiosidade você deseja saber no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e bora pro vídeo. A primeira grande batalha impressionante que eu vou falar aqui hoje é conhecida como a Queda das Muralhas de Jericó ou a Queda de Jericó. Ela conta a história de uma cidade fortificada que estava no caminho de Israel rumo à Terra Prometida e Deus ordena que Josué junte um exército e destrua essa cidade porque ela estava voltada a outros deuses e ela não queria se dobrar diante de Deus. Então Josué reúne o exército e cumpre exatamente as ordens que Deus dá a eles. E são as seguintes: Deus ele fala que ele vai entregar a cidade de Jericó para Josué, ou seja, ele já declarou o que ele vai fazer. E ele fala que você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E ele tem afirmações e coisas específicas que o exército tem que fazer. Por exemplo, 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, o povo atacará de cada ponto onde estiver. O interessante é que Josué é conhecido como um dos maiores guerreiros do Antigo Testamento. E ele repassa as ordens que Deus deu para ele da mesma forma como ele recebeu e cumpre as ordens. O que acontece é que no final do 7º dia, depois do brado de guerra, os muros caem. Só que eles caem de dentro para fora. É como se o povo de Jericó que estava lá dentro estivesse tentando sair. E isso demonstra claramente que houve um milagre por parte de Deus. Somente o grito das pessoas, a marcha, as trombetas de carneiro não seriam o suficiente. Porém, como eles cumprem exatamente o que Deus demanda deles, o milagre acontece. E é isso que a gente tem que aprender com essa batalha. A segunda batalha que eu quero falar aqui hoje também é muito impressionante e ela aconteceu com Gideão e os 300. Deus ele entrega o povo de Israel aos midianitas por causa de desobediência. E o que acontece é que ele escolhe Gideão para que ele seja o libertador do povo de Israel naquele momento. E Gideão ele faz como as pessoas comumente fazem. Ela que tem autoestima baixa, ela fala assim: não, eu não consigo, Deus. Eu sou o menor da minha casa, não tem como eu fazer essa libertação. E Deus fala: não, eu estou do seu lado, eu já garanti a vitória, você já ganhou, não tem jeito. E Gideão ainda pede algumas formas de comprovar que Deus estaria do lado dele. Por exemplo, ele pega uma lã e coloca em um determinado lugar e fala com Deus: olha, se amanhã a lã estiver seca e tiver caído o orvalho em volta, eu vou para a guerra. E Deus faz. No dia seguinte, Gideão fala: não, Deus, eu não estou com coragem ainda. Faz o seguinte: se amanhã a lã estiver molhada e em volta estiver seco, eu vou para a guerra. E Deus faz de novo. Falou: agora vai lá e chama o seu povo. Falou: mas eu sou o menor da minha casa, ninguém vai me ouvir. Quando ele chama o exército, 32 mil homens se apresentam para a guerra. Só que Deus acha que é muita gente. E aí Deus fala com ele para falar com os fracos, os que tivessem com medo, que fossem embora para casa. E nesse momento, 22 mil homens já desistem da guerra. Sobram 10. E Deus dá uma ordem diferente para Gideão para que ele ainda reduzisse um pouco mais o exército, porque ainda estava muito grande na visão de Deus. Para Gideão já estava difícil com 10 mil homens, mas Deus ainda achava muita gente para fazer o milagre. E aí Deus fala o seguinte: olha, seu exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque os homens que bebem água das mãos, lambendo-as como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens se ajoelharam. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram água na boca. E aí Deus exige que esses 300 sejam os guerreiros, os outros 9.700 vão embora e vão
para a guerra da forma como Deus exige. Quando chega na colina onde os midianitas estavam acampados, os 300 eles dão um brado e eles acendem uma tocha e quebram um vaso de barro, de uma forma que aparentemente para os midianitas, cada homem daquele tinha um exército com ele. Era só os 300 mesmo. E eles começam a lutar entre si e se matam, e a guerra é vencida sem que os israelitas tenham que levantar uma espada. Eles até levantam uma espada depois, mas para perseguir o resto dos midianitas que tinham ficado, porque Deus ordena assim. Mas o cumprimento da ordem de Deus revela o poder do milagre que acontece na vida do povo de Israel através da batalha de Gideão. A terceira batalha ela conta a história do ataque do exército sírio ao povo de Israel. Toda vez que o rei da Síria planejava um ataque, o rei de Israel ele posicionava as tropas do jeito perfeito para que ele se defendesse dos ataques dos sírios. E o que aconteceu foi que esse rei ele começou a desconfiar dos seus comandantes, dos seus comandantes dos exércitos, de que alguém estava traindo ele. Porque como que ele planejava uma coisa aqui e o rei de Israel sabia exatamente onde que ele posicionaria os seus exércitos? E aí eles contam para ele que o profeta Eliseu sabia, através de sonhos e revelações de Deus, o que acontecia até dentro do quarto do rei da Síria. Então o que ele decide? Ele fala que ele vai mandar prender o profeta Eliseu para que assim ele obtenha a vitória. E acontece o seguinte: eles descobrem que Eliseu está em Dotã. E assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos de guerra para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, carros e cavalos de guerra por toda parte. "Ai, meu senhor, o que faremos agora?" exclamou o servo. "Não tenha medo", disse Eliseu, "pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles." Então Eliseu orou: "Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja." O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que as colinas ao redor de Eliseu estavam cheias de carros, cavalos e carruagens de fogo. E aí o que acontece é que o Eliseu faz uma oração para que o exército sírio fique cego. E ele conduz o exército sírio até a presença do rei de Israel. E aí o rei de Israel vai tomar uma outra decisão. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: "Ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam." O Senhor abriu os olhos dele e descobriram que estavam no meio da Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu senhor?" "Claro que não", respondeu Eliseu. "Eles não são prisioneiros que você capturou em batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa para o senhor deles." Então nesse dia não houve morte. Deus ele conduzia Eliseu, porque Eliseu tinha uma obediência muito grande de Deus desde o começo do ministério profético dele, e isso é demonstrado através dos milagres que acontecem na vida do profeta, assim como os milagres que acontecem na vida de Josué e de Gideão. Então, o que essas batalhas nos demonstram claramente é que nós precisamos conhecer melhor qual é a vontade de Deus. Porque os milagres que aconteceram nessas 3 batalhas não foram porque essas pessoas queriam que acontecesse alguma coisa na vida delas, mas porque Deus tinha um plano e essas pessoas foram ferramentas no plano de Deus e por isso elas foram bem-sucedidas. Para entender melhor qual é a vontade de Deus, nós precisamos conhecer melhor a palavra dele, orar mais para criar um melhor relacionamento com Deus e assim a vontade será revelada. Nós só cresceremos em relacionamento com Deus quando decidimos nos relacionar com Ele através da palavra e através da oração. Essa é a proposta desse canal. Essas são as propostas dos milagres que acontecem na Bíblia, nos orientar e nos revelar qual é a vontade dele e qual o crescimento espiritual que nós precisamos alcançar. Por isso eu faço essas leituras, por isso essas curiosidades. Se você chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente qual é a próxima curiosidade que você deseja saber, para que a gente faça mais vídeos e que todos nós cresçamos em conhecimento e em relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.